Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 10 ao 15. Êxodo 14, lá no comecinho da Bíblia, depois de Gênesis. Êxodo 14, do versículo 10 ao 15, diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, diga aos israelitas que marchem. Amém. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua santa presença. Obrigado, Pai, porque Teu doce Espírito está aqui e nós sentimos a Sua presença, Pai. Senhor, eu peço que a Tua palavra fale com cada filho Teu, que não seja o Juliano aqui falando, mas o Senhor ministrando com os Teus filhos, que possamos, Pai amado, estar atentos à Tua palavra, e que ela venha causar mudança, transformação, uma mudança de mente, Pai, e que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje é a continuação de uma mensagem, de uma série de mensagens que nós começamos, que se chama Contagem Regressiva, e nós estamos em contagem regressiva para o próximo ano, não é verdade? Muitos planos para o ano que vem? Regime começa em janeiro ou não? Eu já esse final de ano desisti já, deixa para janeiro agora, que esse final de ano não vai dar não. E nós estamos em contagem regressiva para muitas coisas. Temos muitos sonhos, né, para o ano que vem. E uma coisa que Deus tem meditado, tem falado conosco, nós temos meditado, é acerca do tempo. Obrigado, Mi. Eu falei sobre Salomão, né? Salomão, ele perdeu, ao cara que escreveu tanto sobre tempo, um cara tão sábio, e se perdeu no tempo. Por que Salomão se perdeu? Porque ele perdeu a perspectiva do céu. Ele focou só aqui na terra, e ele quis usufruir do melhor aqui da terra, e ao perder a perspectiva do céu, ele se perdeu. O cara mais rico, o cara mais sábio, mas por perder essa perspectiva, ele se perdeu. E nós também, quando nós perdemos a perspectiva dos céus, nós nos perdemos aqui na terra. Nós meditamos também acerca do Salmo 127, que se não for o Senhor que faz, se não for pela vontade dEle, será inútil tudo que eu faça. As coisas escorrem pelas minhas mãos como areia. Se eu colocar os meus planos à frente daquilo que Deus tem para mim. Mas o nosso Senhor, Ele quer que nós tenhamos a perspectiva do céu.
Muitas pessoas, meus irmãos, eles não fazem a leitura correta do seu passado, nem do seu futuro. Quando nós perdemos a perspectiva do alto, daquilo que Deus tem para nós, nós começamos a olhar de uma forma errada o nosso passado, e também de uma forma errada o nosso futuro. E por causa dessa falta de perspectiva, o nosso hoje não é vivido em Deus. Será que nós temos nutrido a perspectiva correta? Lembra que esse dia atrás eu falei sobre Pedro? Pedro, por certo tempo da vida, ele perde a perspectiva dos céus. Quando Jesus morre na cruz, depois de Pedro ter negado ele, Pedro perde totalmente a perspectiva do alto. O que ele faz? Ele volta a pescar. Ele fala: não, o que eu sei fazer é pescar, eu nasci e cresci pescando, essa é o que a minha família faz, então é isso que eu vou fazer. Ele perdeu a perspectiva daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E muitas pessoas estão assim hoje. Sabe que tem chamado na vida, sabe que Deus já falou diretamente, mas por algumas coisas que aconteceram, ela perdeu a perspectiva dos céus. E daí as outras coisas começam a não dar certo também. Uma das coisas, meus irmãos, que faz a gente perder o tempo de Deus, o kairós dele para nós, é não manter uma vida de oração. Como foi sua vida de oração nesse ano? 2021. Você acha que foi o ano que você mais orou na sua vida até hoje? Você acha que foi o ano que você mais se dedicou ao Senhor? Que você tentou trazer para essa realidade, a realidade que está nos céus, que vem o teu reino, que seja aqui na terra como é no céu? Será que nós temos buscado isso? Meus irmãos, eu lembro de um senhor que ele era de uma igreja, e de vez em quando eu via ele na rua, sabe? E era um cara de muita oração. Ele faz parte ainda do Ministério Gideões, que é aqueles que entregam a Bíblia nas escolas, sabe? Eu fiz parte um tempo desse ministério. E esse senhor, ele me constrangia com a vida dele de oração. E eu lembro que uma vez eu estava desanimado, sim, mas muito desanimado. Faz alguns anos isso, eu estava na rua andando de carro, desanimado, e eu vi ele andando na rua, esse senhor, e ele empurrava a esposa na cadeira de rodas. A esposa estava muito doente, ele já é um senhor de idade, e estava começando a chover. E toda vez que eu encontrava esse senhor, ele sempre me cumprimentava com um sorriso. Ô irmão e tal. E aquele dia eu passei de carro desanimado, e ele estava empurrando a esposa com a cadeira de rodas. E o tempo fechado começou a chuviscar, e eu parei do lado e falei: irmão, quer uma carona e tal, eu levo você. Ele falou: não irmão, não precisa não. Eu falei: não, eu levo você. Ele falou: não irmão, fica tranquilo. E ele estava sorrindo. E quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, está faltando Deus na minha vida, está faltando mais do Senhor, porque eu estou aqui dentro do meu carro, desanimado, e esse senhor está a pé, andando com a esposa doente, numa cadeira de rodas, mas ele está feliz. E eu acho que Deus me permitiu ver aquilo, para falar: Juliano,
o teu desânimo não é por causa das circunstâncias que você está vivendo, é falta da minha presença na sua vida, é falta daquele quarto de intimidade com o Senhor, que muitas vezes foi renunciado. Será que nós temos vivido isso, meus irmãos? Uma intimidade com Deus, buscado o Senhor em oração, porque se eu deixar de lado a minha vida de oração, eu perco a visão que Deus tem para mim, eu paro de enxergar as coisas de forma sobrenatural, eu começo a ver só o natural, e eu começo a responder só de forma natural. Então quando o problema aparece, eu tento resolver na conversa, eu tento resolver com as minhas forças, mas quando o meu coração está conectado em Deus, quando eu estou numa vida de oração, quando os problemas se levantam, eu já tenho a resposta, eu já sei como agir, eu não ajo na carne, a minha resposta não é carnal. Eu lembro que eu e a Simone no começo do casamento, mas a gente brigava, meu Deus do céu, era duas crianças também, né? Mas eu era mais criança ainda que ela, e sempre tinha motivo, aqui discussão aqui, discussão ali e tal. Mas eu lembro que depois que Deus começou a fazer muitas coisas na minha vida, e essas muitas coisas é me arrebentar, sabe? Deus pegou o vaso e moeu, e arrebentou, e não sobrava mais nada. Mas eu comecei a entender que eu tinha que ter mais conexão com Deus, e comecei a buscar mais a Deus, e comecei a ler mais a palavra, e buscar mais o Senhor. Eu lembro que teve alguma situação que a Simone chegou em mim, eu lembro que ela foi reclamar, eu falei para ela, vai orar. Ela ficou bem contente, né? Você fala para a mulher, ela fica bem contente. Eu falei, vai orar, vai falar com Deus. Mas sabe o que acontece quando você está conectado com Deus? As suas respostas são resposta do alto, e contra a resposta do alto não cabe argumento. A pessoa pode até ficar brava, mas não tem o que falar, porque é verdade. Agora, quando eu não estou conectado, meu irmão, quando a minha vida não está em intimidade com Deus, aí eu respondo na carne, aí eu falo para magoar, aí eu falo por vingança, aí eu deixo o Juliano carnal tomar conta, e aí aquilo que estava ruim fica pior, aquilo que já estava difícil se torna impossível, porque nós não vivemos para responder as coisas de forma natural. Se você é filho de Deus, a sua resposta é sobrenatural para as coisas que vêm. O natural é o básico, a sua resposta vai além disso, mas Deus quer que nós vivamos isso, meus irmãos, e para viver isso, tem que ter uma vida de oração, uma vida de conexão com Deus. Uma coisa que a gente tem que entender também, é que a oração, não é eu conseguir as coisas de Deus, a oração não é só eu falar com Deus, é eu ouvir a Deus. Tem gente que vai e só fala, né? Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo, não aguento mais e tal, e aquele negócio, aquele converseiro, e não para ouvir o que Deus tem para falar, não busca na palavra aquilo que Ele está falando. Então nós nos conectamos com Deus, não só para falar, mas para ouvir, e não só para pedir as coisas para Deus, mas para entregar para Deus, porque a questão não é só quanto eu tenho de Jesus, é quanto Jesus tem de mim, quanto Ele tem do meu coração, quanto Ele tem da minha vida, o quanto eu tenho entregado a Ele, o meu tempo. George Miller, eu já falei dele aqui, foi um cara que se converteu num grupo de discipulado. Esse cara, ele tinha uma vida complicada, ele já foi preso, mas Deus levantou ele, depois que ele se converteu,
Esse cara, ele orava muito, e ele lia muito a Bíblia. Durante a vida dele, ele leu a Bíblia mais de 100 vezes. Tem cristão que passa a vida inteira e não leu uma vez. O cara leu mais de 100 vezes a Bíblia. E ele orava tanto que ele tinha anotações. E acharam as anotações dele. Ele tinha mais de 50.000 orações respondidas. Sabe o que esse cara fez? Ele abriu vários orfanatos na Inglaterra, porque naquele tempo não tinha orfanato, assim. Eram muito poucos, e muitas crianças nas ruas. Ele abriu vários orfanatos e sustentou milhares de crianças, e ele não tinha dinheiro, mas ele orava e as ofertas vinham, ele orava e o sustento vinha. Tem uma história dele que ficou muito famosa. Certa vez, ele estava lá dentro do orfanato com as crianças, e não tinha o que comer. E ele falou para as crianças: sentem comigo na mesa, peguem o prato de vocês, e agradeçam a Deus pelo alimento que Ele vai enviar. E eles começaram a orar por aquilo que ainda não tinha. E a história conta que um carroceiro que estava levando os pães para outro lugar, quebrou a roda da carroça, bem na frente do orfanato. E o cara desceu, bateu na porta e falou: viu, eu tenho um monte de pão aqui para entregar, só que quebrou aqui minha carroça, e o lugar que eu ia entregar é muito longe, então eu vou deixar aqui para essas crianças que tem aí. Quando você ora, as coisas se movem, as coisas acontecem, porque Deus, Ele não tem problema com fazer. O nosso Deus não tem problema com milagre, porque se você ler de Gênesis a Apocalipse, é milagre que acontece. Mas muitas vezes nós não estamos nessa conexão com o Senhor, e buscando as coisas que são do alto, meus irmãos. Deus, Ele tem prazer em responder orações. Mas será que nós temos tido essa vida de oração? Muitos falam assim: mas Juliano, eu pedi a Deus, mas Deus não fez, Deus não respondeu aquilo que eu pedi para Ele, agora eu não oro mais também, agora eu não peço mais. Tiago 4, 2 e 3 diz assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando eu não estou conectado com o Senhor, até os meus pedidos não tem nada a ver, sabe? Até os pedidos que eu faço para Deus não são aquilo que Ele quer me conceder. Eu agradeço a Deus, porque muita coisa que eu pedi Ele não me deu, porque se tivesse me dado quando eu pedi, as coisas tinham desandado. Mas quando nós conectamos nosso coração com o Pai, Ele tem prazer em responder orações. Então Tiago fala que muitos não recebem porque não pedem, e muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Pede para ele mesmo se deleitar e não para fazer a vontade de Deus. Mas tem hora que a gente vai pedir e fala: mas Senhor, eu só queria isso aqui, Pai. Não é verdade? Mas tem coisas, meus irmãos, que Deus quer fazer na nossa vida que é tão melhor, é tão superior, e nós estamos pensando só em nós mesmos. Deus quer usar pessoas aqui para abençoar tantas outras pessoas. Deus quer transformar corações, amadurecer pessoas, transformar o caráter, para serem grandes homens e mulheres de Deus, pessoas que transformam o mundo. Mas às vezes nós estamos pedindo coisas para nós mesmos só. Mas não, Senhor, eu quero só aquele boleto pago, tá bom. Aquele problema lá na minha casa, já estou satisfeito. A conversão do meu filho já serve, é uma grande coisa, tem que pedir mesmo. Mas não é só isso.
Deus tem muito mais, muito mais. Tem gente que não pede, não insiste nas coisas. Hebreus diz que nós temos que nos achegar ao trono da graça e falar com ousadia, confiadamente, sabendo que Jesus está nos ouvindo. Tem gente que vai orar e não acredita que Deus está ouvindo, não. Ele faz aquela oração religiosa. Ah, Senhor, o Senhor sabe minhas coisas que eu estou passando, não sei o que e tal. Nem ele está pensando o que ele está falando. Porque, meus irmãos, quando você tem consciência de que você está falando com Deus mesmo, tem hora que eu fico assim em silêncio, sabe? Eu estou entrando, eu falo, o que eu vou falar para Deus? Consciência. Será que nós temos tido uma vida religiosa e temos repetido as mesmas orações só por repetir? Só para falar, não, eu já fiz minha parte, está tudo certo? Ou será que eu tenho entrado na presença de Deus com consciência de quem Deus é? Outros não ganham as coisas porque pedem mal e pedem fora da vontade do Senhor. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Porque tudo que Ele quer entregar para você é para que o nome dEle seja glorificado. Tudo que Ele quer entregar para você é para que o nome dEle seja glorificado. E será que aquilo que eu tenho pedido é para que o nome de Deus seja glorificado? Ou eu tenho pensado só nas minhas coisas? Será que aquilo que Deus quer fazer na minha vida é para que as pessoas que estão ao meu redor sejam abençoadas, transformadas, ou eu estou pensando só em mim de novo? Porque quando é bênção, meus irmãos, a bênção ela é repartida. Nunca a bênção de Deus vem para uma pessoa só. Quando Deus abençoou Abraão, Ele abençoou também Isaac, abençoou também Jacó, Ele abençoou as gerações posteriores. Quando Deus levantou os apóstolos, não foram só eles que foram abençoados, mas milhares e milhares de pessoas. Você entende quando você está tendo a visão do alto, a coisa amplia? Eu paro de olhar só para o meu umbigo e eu começo a ver que tem tantas pessoas. Mas a gente fala assim, mas Juliano, é que você não sabe o que eu estou passando, é que você não sabe o tanto que eu estou sofrendo, você não sabe a minha condição. Como é que eu vou pedir para o outro se nem a minha vida está resolvida ainda? É aí que está a questão. Jesus pensou em quem primeiro? Em Deus e em nós. Por isso Ele foi para uma cruz. E Ele deu o sentido correto de uma vida que vale a pena ser vivida. Sabe por que o mundo é assim hoje? Com guerras, com ganância. Por quê? Porque cada um só pensa em si. Cada um só pensa nos seus próprios problemas e nos seus próprios sonhos. Mas Jesus não. Deus levanta cada um de nós para ser sustento para o outro. Deus levanta para ser referencial. Mas é a nossa vida conectada com Deus que possibilita isso. É a nossa vida de oração. Tem pessoas que até ouvem a Deus, mas não têm atitude, não se posicionam. Deus já falou. Tem pessoas que Deus já falou claramente o que Deus quer. Conserta isso, muda a postura nisso, para de fazer isso, e a pessoa está lá, naquela queda de braço com Deus. Mas Senhor, é muito difícil, sabe?
Tem gente que é o rei da desculpa. Rapaz, eu escuto cada desculpa assim, é sorte que eu sou pastor, né? Eu tenho que ouvir mesmo. Mas eu escuto cada uma que eu falo, rapaz, será que ele está acreditando que eu estou acreditando? Porque com Deus não tem desculpa. Não tem mais, não tem porém, não tem no entanto, contudo. Não tem. Com Deus é ou não é e acabou. É sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Amém? Deus, Ele é tão profundo, mas Ele é simples. E aquilo que Ele fala é simples. E é difícil às vezes, porque às vezes o que Ele fala é tão direto que você fala, rapaz do céu, agora eu vou ter que fazer. Agora eu vou ter que largar isso. Aquela minha roda de amigos que é só fofocaiada, eu vou ter que largar. Aquele povo lá que não está indo, está dando certo. Eu não estou sendo bênção lá. Posicionamento. Quando nossa vida é conectada com Deus em oração, nós começamos a nos posicionar diante de Deus. Tem um amigo meu, ele já é um senhor de idade, ele vai orar no monte há mais de 20 anos, seu Ataíde, eu amo demais ele. Toda segunda-feira ele vai, ele nem pode ir mais, sabe, que a idade não permite, mas ele vai. Os filhos são, um filho é pastor, fala, pai, não dá para você ir mais, fala, não, eu vou, e tal. E vai uma galera com ele assim, eu fui várias vezes com ele, em alguns anos, passamos algumas viradas de ano também lá em oração, e pensa num homem simples, mas é objetivo. Quantas vezes, eu não era pastor ainda, e passei cada uma na minha vida, que eu vou falar para você, meu irmão, é só Deus na causa mesmo, mas quando o coração estava muito angustiado, não sabia o que fazer, eu ia lá falar com o seu Ataíde, e às vezes eu nem falava nada, só chegava, começava a conversar assim, ele fala, ô meu irmão, vem aqui, eu quero orar por você. Eu nunca saí do estabelecimento dele sem receber uma oração, e até hoje, se eu vou lá é assim, nós conversamos, damos risada, na hora que eu estou saindo, ele fala, não, vem aqui, vamos fazer uma oração. É uma bênção. É um cara simples e posicionado com Deus, porque tem uma vida de oração. Conhecer a Bíblia, meu irmão, é requisito. Todo crente tem que conhecer a Bíblia. Mas existem pessoas que têm uma mente genial, que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e fala centenas de versículos de cor, que estudou teologia profundamente, tem PhD nos Estados Unidos, mas por não ter uma vida de oração, vive em pecado. Você entende que só conhecer e não ter prática não adianta? Então nós temos que conhecer, a Bíblia fala que nós temos que nos aprofundar no conhecimento dela. A palavra de Deus nos transforma, mas sem ter uma vida de oração, você pode conhecer tudo, o diabo conhece melhor que todo mundo, ninguém sabe a Bíblia igual o diabo. Tanto é que quando ele foi confrontar Jesus no deserto, o que ele cita? Ele cita versículos bíblicos, para querer confundir Jesus. Mas conhecimento sem uma vida de devoção a Deus não adianta, não garante. Então Deus nos chama hoje para nós viver um novo tempo no Senhor. E se você não cumpriu isso em 2021,
Creio que o seu 2022 vai ser uma vida entregue na presença de Deus, amém? Aquele trecho que eu li lá no começo, o povo, ele estava saindo do Egito. Moisés foi libertar o povo, as 10 pragas apareceram lá, o faraó teve que soltar, falou assim, não, vou ter que me deixar, senão vai morrer todo mundo aqui. E quando o povo estava saindo, aí faraó manda os soldados irem atrás. E meus irmãos, nessa hora o povo entra em desespero. E o que eles falam para Moisés? Por que você tirou nós de lá? Por que você tirou? Eles ficaram na escravidão 430 anos. 430 anos o povo foi escravo lá no Egito. E depois eles clamaram a Deus, Deus levanta Moisés, Moisés vai, liberta o povo, e aí, mas durante a caminhada eles ficam com medo. Eles estão vendo o povo vindo atrás, falam, rapaz, agora vão morrer. E eles viram para Moisés e falam assim, Moisés, por que você fez isso com a gente? Por que você me tirou da escravidão? Lá estava bom, agora eu vou morrer aqui no deserto. Lá eu era escravo, mas pelo menos estava vivo. E agora? Essa é a mentalidade de um povo escravo. Ele se contenta, ele se conforma com a situação que está vivendo. Ele se conforma com aquela vida medíocre, que não é a vida que Deus sonhou para ele. E quantos ainda hoje vivem uma vida medíocre, vivem uma vida miserável? Como muitos sabem aqui, eu fui viciado em jogo, viciado em pôquer, em cartas. E sabe o que acontecia às vezes? Tinha vezes que eu ia jogar, e eu sentava na roda assim de jogo, e eu via quem estava sentado comigo, e na hora que eu olhava assim, eu olhava para a vida de algumas pessoas que estavam ali sentadas comigo, eu falava, que vida desgraçada. E pessoas bem mais velhas que eu falava, rapaz, eu acho que eu vou ter esse futuro aqui. Eu vou ter esse futuro aqui. Um casamento destruído, pessoas, algumas que envolvidas com outras coisas. E eu pensava, meu Deus, onde que eu vim parar? Mas eu sabia que era Deus falando comigo, era Deus me mostrando aquela situação que eu estava vivendo, porque aquilo era a minha escravidão, e eu estava lá, e eu precisava ser liberto daquela situação. Muitos vivem escravidão dentro de casa. O casamento não é um casamento feliz, alegre, em que um se alegra com a presença do outro, não. A pessoa, ela acha que está debaixo de jugo, ela está dormindo com o inimigo, ela pensa. Eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos, eu tinha um amigo meu, que ele tinha uma namorada, e depois ele foi morar junto com a namorada, mas eles quebravam o pau direto, mas direto mesmo, tinha que chamar a polícia, era um maior rolo. Uma vez ele me contando, ele falou, Juliano, rapaz do céu, esse dia eu fui deitar lá com a minha namorada, e eu passei a mão debaixo do travesseiro, cara, tinha uma faca debaixo do travesseiro, cara. Falei, meu Deus do céu, você está arriscando a vida mesmo, cara, porque quando a mulher começa a dormir com a faca debaixo do travesseiro, é porque o negócio está feio mesmo, que você fica esperto aí, hein? Mas às vezes não tem ofensas, mas tem a sequidão. As respostas são ásperas, se fala para magoar,
Não se faz algo para se alegrar a outra pessoa. Não se pensa em dar um presente. Fala assim, não merece, não vou fazer nada não. Você entende que isso é uma escravidão? E Deus quer transformar esse cativeiro num ambiente de graça, de glória, de liberdade, de paz. Enquanto eu estava escravo, eu não tinha prazer de estar na minha casa. Eu não via a hora de deixar a Simone em casa, eu ia para a rua. Eu queria saber só de bar, só de festa, só de jogo, mais nada. Eu não tinha prazer de estar com as minhas... Na época eu não tinha o Benjamin ainda, só tinha o Isaac. Eu não tinha prazer de estar passeando com meu filho. Você entende o que o diabo rouba da pessoa? Na escravidão está sendo roubado. E o povo do Egito, o povo de Israel estava sendo roubado. E eles preferiam aquela vida, por medo de viver o novo de Deus. Meus irmãos, o que Deus fala para Moisés? Diga ao povo que marche. Eu já libertei, eu já dei a palavra, mas agora eu quero um posicionamento deles. Eu quero que eles comecem a marchar. Quando nós escutamos a palavra de Deus, o próximo passo nosso é o posicionamento. É dizer, para essa vida aqui eu não volto mais não. Daquele jeito eu não aceito mais. Não se conforme com a vida que não esteja vivida plenamente, que não seja vivida plenamente na vontade de Deus. Mas isso aqui, Juliana, é meio complicado. Nada é impossível para o Senhor. E se não deu certo ainda, vamos clamar a Deus. Porque a pior coisa, sabe o que é? É a pessoa viver uma vida meia boca. É um morno. Deus não se alegra com isso. Deus gosta de fogo, sabia? Ele se apresentou para Moisés de que jeito? Uma sarça ardente, e ali tinha fogo. John Wesley pregava para multidões. E uma vez perguntaram para ele, mas como é que o pessoal vem se reunir aqui com você? Como é que as multidões aparecem? Ele falou assim, eu me coloco em chamas, e eles vêm me ver queimar. Meu irmão, quando nós estamos conectados em oração com Deus, nosso coração, ele queima de amor por Deus, ele queima de amor por vidas transformadas. Mas o que Deus quer de nós é um posicionamento. Em primeiro lugar, marche para viver realmente liberto. Aquele povo, ele era escravo, perderam muito tempo. Então, se você vive uma vida hoje de escravidão em alguma área, pecado, embaraço, coisas que ainda aprisionam você, falta de perdão, marche, fala, Deus, eu não aceito mais isso na minha vida, eu nasci para ser livre do vício, livre das drogas, livre do desamor, livre da mornidão, uma vida sem limites em Deus. Tem gente que pensa assim, eu não vou virar crente, porque crente não pode fazer nada. Meu irmão, na verdade quem não pode, o problema é de quem não consegue dizer não. Quem é escravo é quem não consegue dizer não. Eu fui escravo muito tempo, eu não conseguia dizer não para um monte de coisa.
Hoje eu posso dizer não, sem sentir um peso. Mas eu tive que marchar nisso. Eu tive que marchar para ser livre. E o que é marchar? É perseverar. Eu falo: Deus, eu não aceito mais isso na minha vida. A oração que me libertou do vício foi uma oração difícil, sentida, em que eu tive que admitir. Eu falo: Senhor, eu sou viciado, eu não consigo parar. Já tentei todas as formas, eu não consigo. Eu gosto de jogar. Eu tive que clamar a Deus, tive que marchar, mas Ele me libertou, e eu glorifico a Deus por isso. Então existem áreas na nossa vida que nós vamos ter que entrar em guerra, nós vamos ter que marchar, para ter uma libertação completa. Do contrário, vamos ser sempre escravos em algumas coisas. Meus irmãos, tem pessoas que passam a vida assim, uma mão na escravidão e uma mão na liberdade. E uma hora ela anda um pouco para cá, outra hora ela anda um pouco para cá. Uma hora ela anda para cá, de repente ela olha e fala assim: ah, mas tinha coisa boa também na escravidão. Tinha uns negócios que eu gostava lá. E não entende que aquilo que Deus preparou é tão superior. A graça de Deus é tão maravilhosa. A presença de Jesus, nada se compara à presença de Deus, nada. Eu e a Simone estamos assistindo a segunda temporada do The Chosen. Cara, que série, é incrível mesmo. Quem já assistiu The Chosen aqui, levanta a mão. Fala sobre Jesus. É uma série que você tem que baixar o aplicativo no celular. Olha, eu acho que foi a melhor série que eu já vi na minha vida que falou sobre Jesus. E é tão incrível que eu fico lá assistindo, e aí mostra as cenas, e eu começo a lembrar das escrituras na hora que está passando, e eu começo a chorar assim, sabe? Eu não consigo segurar, e eu fico a série chorando. Tem hora que eu fico escondendo da Simone assim, sabe? Para ela não ver que eu estou chorando. Não dá. Nada se compara à presença de Deus. É incrível a alegria que Ele traz, a paz que Ele traz. Tem dia de manhã que eu vou andar no lago assim, eu fico lá orando, chorando, falando com Deus. De repente eu acho que quem passa assim, ó, o cara está louco ali, está chorando sozinho, andando ali, mas eu sei o que é viver na escravidão. Isso eu não aceito mais na minha vida. Então, Deus nos chama para marchar, para vencer esses limites, marchar para viver realmente em paz. Sabe o que é engraçado? É que o povo olhava para trás e falava assim: não, mas lá estava bom, pelo menos ali nós comia, era cebola, mas a gente comia, tinha alguma coisa, pingava ali alguma coisa e tal. Não é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Eles pedem para Moisés: nos deixe em paz, mas isso não é paz. Às vezes, para você ter uma paz real, você vai ter que entrar numa guerra. Às vezes é uma guerra contra você mesmo. Você acha que é fácil ter vida de oração? No começo dá vontade de fazer qualquer outra coisa. Você quer olhar o celular, você quer ver alguma coisa, chegou alguma mensagem, abrir Instagram e tal, é luta. E você fala: não quero saber, agora sou eu e Deus só, e não quero saber, ninguém fala comigo agora. Agora eu vou ler a Bíblia e não vou ser importunado por nada. É posicionamento, para ter paz e libertação completa, porque sempre vai ter uma desculpa. Você acha que o inimigo quer que você ore? Você acha que o inimigo quer que você cresça em Deus? Que você se torne o grande homem que Deus sonhou que você seria? Que você se torne a grande mulher que Deus sonhou que você seria? Ele não quer. Ele joga aquele pensamento assim: no que adianta isso daí? Para com esse negócio. Mas, meus irmãos, quando as coisas começam a criar volume,
Aí você começa a fazer diferença. Quando você está cheio de Deus, sabe o que você espalha? Deus. Quando você está cheio de Jesus, aonde você chega, a graça de Deus se manifesta. Uma vez eu estava jogando bola com os meninos, lá no Barão. Aí saiu de lá e fomos tomar uma Coca-Cola. Aí tinha um bar na esquina, então vamos lá no bar. E nós sentamos para tomar uma Coca-Cola. E daí o dono do bar chegou em mim, viu o pessoal me chamando de pastor, né? Aí o dono do bar chegou e falou assim: você é pastor? Eu falei: sou. Ele falou: mas quem que é você? Eu falei: eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal. Ele falou assim: conhecia teu pai, rapaz, era muito meu amigo. Eu falei: nossa, que legal e tal. Eu sou de Jardim Alegre. O cara falou: eu falei: que legal. Então você é pastor? Eu falei: sou. Ele falou assim: então, cara, minha família é tudo crente também. O cara já começa a puxar o assunto, né? Eu falei: é verdade, só eu que estou meio fora assim. Foi, mas dá tempo de voltar ainda, né? Dele: não, então qualquer dia eu vou voltar. Eu falei assim: você aceita que eu faça uma oração pelo senhor? Ele falou: claro que eu aceito. E estava rolando um vaneirão lá no boteco. Aquele senhor chegou, desligou o som, né? O dono do bar desligou o som. Tinha mais gente bebendo assim. Tinha uns que estavam bem mamados, né? Eu falei: posso fazer uma oração por vocês aqui? Todo mundo levantou. Falei: vamos fazer uma roda aqui agora. Todo mundo deu as mãos, uns colocaram o bonezinho no peito assim, sabe? E quando eu terminei de orar, alguns já estavam chorando. Quando você está cheio de Jesus, não importa o lugar que você esteja, Jesus vai se manifestar. É isso que acontece. Agora, você entende a importância da tua conexão com Deus? Porque antes de eu ter conexão, eu já conhecia a palavra, mas eu ter conexão e tentar viver isso de maneira objetiva, eu era daqueles que estavam no bar conversando à toa, falando lorota, falando mal da vida dos outros. Era eu era o que estava ali na rota. Mas eu entendi que há um chamado sobre a minha vida, e há um chamado sobre a sua vida, e nós não podemos renunciar ao nosso chamado. Há uma responsabilidade sobre nós. Alguns estão na fase de marchar, para deixar de lado coisas que já deviam ter sido deixadas, há muito tempo. Deus quer fazer grandes coisas, meus irmãos, através das nossas vidas. Marche para viver sem medo. O que Moisés fala para o povo? Não tenham medo. Muitos vivem a vida aterrorizados. Mas comigo não vai dar certo. Mas como é que eu vou orar no meio da minha família? Eles me conhecem tudo. Como é que eu vou orar no Natal? Eles sabem o que eu já fiz, as vergonheiras que eu já fiz. Meu irmão, o que é passado, eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. A questão é o posicionamento de hoje em diante. Às vezes nós fazemos tantos planos para o ano que vem, para 2022, mas se a postura não mudar, pode ir ano, vem ano, vai ano, não adianta nada. Deus quer fazer hoje. A postura nossa, meus irmãos, vai dizer aonde nós vamos chegar. E nós não temos que ter medo. Quando nós começamos a marchar, Deus começa a fazer. Eu já estou partindo para o final. Eu lembro quando, um ano depois que a gente tinha começado a igreja, tinha pouquinha gente, sabe? A gente começou lá na casa da minha mãe. E eu lembro que me chamaram para uma reunião uma vez. E nessa reunião, foi uma reunião de um conselho. Nessa reunião tinha outros 2 líderes religiosos. E esses líderes, a hora que me viram entrar, eles riram de mim. E conversaram entre eles e olhavam para mim e debochavam, sabe?
Aí eu entrei lá e tal, sentei. Aí tinha uma moça na reunião que ela era da igreja. Essa moça queria voar nos outros, assim, pastor, eu vou bater naqueles caras, eles estão rindo de você e tal. Eu falei, para com isso e tal. Não, eles tiraram sarro de você. Eu falei, não, para com isso. Tudo que você fizer, presta bem atenção, tudo que você fizer em prol do reino de Deus, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é debochar da sua cara. Elas vão tirar sarro de você, elas vão duvidar de você, elas vão falar assim, não, você não mudou, você é o mesmo de antes. E é nessa hora que teu coração tem que estar descansado em Deus, porque o que você faz para Deus e não para que os outros vejam, não para que ninguém aplauda, não interessa se vão te criticar ou vão te aplaudir, você faz porque Deus te chamou. Você é o filho amado de Deus, você é a filha amada de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Não renuncie isso por nada, porque não existe valor maior do que esse. Não existe nada que você possa viver que seja acima disso. Tudo que você viver fora disso vai estar em descompasso, vai estar sempre faltando alguma coisa. Semana passada, um amigo meu, o Valdeci, ele é presidente do Rotary, e ele convidou a gente para ir lá, porque ele disse que indicaram a gente e a igreja como referência na cidade de Ivaiporã, referência do Evangelho. E eu fui lá receber essa premiação, e sabe o que me deixa contente? É que não é isso que me move, não são as críticas, nem os aplausos, mas eu fico muito contente, porque aquilo que Deus levanta, Ele faz. Deus tirou o povo do deserto, e Ele conduziu a terra prometida. Deus chamou você, e a história dele é com você, e Ele vai fazer coisas grandiosas através da sua vida. E o que Ele diz para você hoje é: marche, não pare. Você vai viver isso na sua família, você vai viver isso no seu trabalho, você vai viver isso nos seus estudos, em todas as áreas da sua vida. Você foi chamado para andar em vitória no Senhor, mas depende do seu posicionamento diante daquilo que Ele fala. Eu fico muito contente, porque todos os dias eu escuto testemunhos. Eu ando na rua, pessoas que nunca vieram na igreja, eles vêm falar comigo e falam: pastor, que bênção que está a igreja lá, né? Eu falo: que bênção, meu irmão. Não, cara, nossa, tem tanta coisa que está acontecendo, eu acho tão legal e tal. Foi bênção, né? Deus é bom demais, né? Deus só começou a fazer. Deus está levantando aqui pastores, pastoras, missionários, missionárias. Deus está levantando empresários, pessoas que vão mudar essa cidade. Vocês vão ser referência de amor, de graça. A casa de vocês é a extensão da igreja. Você entende o posicionamento que Deus quer da sua vida? O tanto que Ele quer te usar, e Ele vai fazer isso, porque Ele prometeu, amém? Fique de pé agora, eu quero orar por você. Meus irmãos, marche em direção ao seu futuro. Você crê que Deus tem grandes coisas para você? E que você vai viver isso? Pare de olhar para o seu passado. Pare de olhar para as frustrações. Libere perdão por aquilo que já se foi.
marche em direção ao seu futuro. Viva a vida que Deus tem para você. Não deixe o inimigo te prender com nada, porque se você fizer isso, da mesma forma que o mar se abriu para aquele povo, quando eles marcharam, o mar se abriu, e eles passaram, e os inimigos ficaram para trás. Deus está abrindo a sua visão, a sua mentalidade aqui hoje, para que você viva uma vida linda e firmada no Senhor.